Olá, gente querida. Hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro. A igreja celebra a memória de Santa Escolástica, irmã de São Bento. O livrinho Igreja em Oração da CNBB traz a seguinte introdução à celebração desta memória. Escolástica nasceu no ano 480 e morreu no ano 547. É conhecida pelos diálogos de São Gregório Magno. Virgem, sábia, antepôs a caridade e a contemplação às simples regras e instituições humanas, como manifestou no último colóquio com o irmão São Bento, quando, com a força da oração, pôde mais porque amou mais. Minhas irmãs, meus irmãos, muito obrigado por sua companhia aqui no nosso canal do YouTube Dom Paulo Jackson, você que nos acompanha pela Rádio Maria de Goiânia, você que nos acompanha pelas plataformas de podcasts. Vamos ao texto do Santo Evangelho e depois comentá-lo brevemente. O texto é de Marcos, no capítulo 7, versículos 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, neste trecho do Santo Evangelho, a primeira coisa que merece um breve comentário é a geografia de Marcos. A impressão que dá é que Marcos engoliu mosca com essa geografia. É estranha. Jesus sai de Tiro, que está a noroeste da Galileia, e desejando vir para a Galileia, ele passa por Sidônia, que está ao norte. Depois, desejando vir para a Galileia, ele passa pela Decápole, que está depois da Galileia, depois do mar da Galileia, inclusive. Tem uma lógica um pouquinho estranha. Contudo, é um modo bonito de dizer que Jesus estava em ambientes pagãos. Tiro, Sidônia e Decápole são três ambientes tipicamente pagãos em torno da Galileia. É como que uma alusão
e ao mesmo tempo uma antecipação da missão da igreja. Jesus não faz aí uma missão propriamente dita, mas como que sinaliza que a igreja, depois da ressurreição, fará a missão entre os gentios. A segunda coisa bonita é recordar aquilo que diz o profeta Isaías. Isaías nos diz que quando os surdos ouvirem, quando os mudos falarem, são sinais dos tempos messiânicos. Esse era um dos sinais dos tempos, início dos tempos messiânicos. Os surdos ouvem, os mudos falam. Pois bem, trazem a Jesus um homem que é surdo e que tem dificuldade de falar. Teologicamente falando, estamos diante do discípulo e do missionário. Ou, como pede o Papa Francisco, do discípulo missionário. É uma única realidade. O discípulo missionário precisa ter ouvidos de discípulos, ouvidos abertos, atentos, treinados para escutar a palavra, e a boca de apóstolo, de missionário, de alguém que prega, sobretudo, o querigma, anuncia o querigma, a morte, a ressurreição, a efusão do Espírito Santo em Pentecostes, a ascensão. Trazem então um homem que tem dificuldade no ouvido e por isso mesmo também na fala. É um modo de dizer que todo missionário que não é discípulo, todo missionário que não escuta a voz de Jesus, terá dificuldade na missão, terá dificuldade de pregar a palavra, porque não escuta com o ouvido de discípulo. E um terceiro elemento bonito e importante, que é uma característica do Evangelho de Marcos, é o chamado segredo messiânico. Percebam que Jesus retira o homem do meio da multidão, leva para um local à parte. Depois recomenda que ninguém conte o fato para outros. O que significa isso no Evangelho de Marcos? O segredo messiânico é esse cuidado que Jesus tem, porque ele quer que cada pessoa faça a sua própria experiência de encontro pessoal com o Cristo crucificado e ressuscitado. Somente no alto da cruz, somente no sepulcro vazio, somente com a experiência da ressurreição, somente aí o discípulo, de fato, faz a experiência do encontro pessoal e descobre não somente a identidade profunda de Jesus, mas descobre a sua própria identidade. O engraçado é que no Evangelho de Marcos, quanto mais Jesus recomenda, quanto mais Jesus pede, quanto mais Jesus proíbe, mais as pessoas espalham a sua fama. E aí o processo da cura. No Oriente, algumas culturas têm a saliva como algo curativo. Jesus cuspiu e com a saliva tocou a língua daquele homem. E ele ficou curado. A palavra efatá, colocar os dedos nos ouvidos, esse gesto foi tão forte, tão bonito, que foi incorporado na celebração do batismo. Nós precisamos pedir a nosso Senhor a grande graça. Senhor, toca os nossos ouvidos, toca a nossa boca, dá-nos, Senhor, ouvidos de discípulos para ouvir atentamente a Santa Palavra,
boca de apóstolo que pregue o querigma, anuncie ao mundo aquilo que a misericórdia de Deus fez em nós. Discípulos missionários, curados, refeitos, a serviço do reino de Deus. Um grande abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.